Olá, muito bom dia. Bom dia Estamos conectando-se ao Facebook Live. e as demais redes sociais, aguardando você se conectar. E enquanto você vai se conectando aí, lembramos que estamos estudando o livro de Primeira Reis, né? Primeira Reis. Hoje, capítulo 19. Isso tem sido uma experiência muito gratificante, porque, vou dizer, hoje se está faltando alguma coisa, né, para o ser humano, hoje são princípios, valores, e isso a gente encontra quando a gente estuda a nossa família, a história, a nossa origem, né? Então, o Pai é a nossa origem, Deus é a nossa origem, né? Então, nós precisamos estudar um pouquinho da história e ver onde os nossos pais erraram, onde os nossos pais acertaram. Então é muito importante estudarmos os livros históricos, né? Por isso que existe biblioteca até hoje, né, gente? Então não faria sentido de haver biblioteca. Mas então convidamos você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, né? Lembrando que ontem, né, foi o dia do desafio lá, né, que Elias então desafia os profetas de Baal, de Azerá, Deus manda fogo do céu, enfim, a chuva volta, retorna a Israel, ele corre na frente de Acabe, que estava indo de carro, no poder do Espírito Santo, numa velocidade sobrenatural. E agora então nós vamos ver o dia seguinte, né? Que seria o dia seguinte. O capítulo 19 vai falar o que acontece agora, e quem sabe, talvez agora então ele é exaltado como profeta das nações, né? O povo vai aclamar ele como um líder espiritual. E volta a seguir a Deus. Volta a seguir a Deus, né? Andar nos seus caminhos. Será? Sonho. Vamos ver. Então acompanhe com a gente aí. 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Só um pouquinho. Pastor, deixa eu ver se eu entendi certo, né? Então quer dizer que o homem que enfrentou 450 profetas de Baal, 400 que matou eles à espada, né? Que falou, olha, o Deus que é Deus, responda com fogo. Agora ele com medo de uma mulher, com pastor? medo do recado, não é da mulher, porque ela mandou mensagem. Ela mandou uma mensagem dizendo assim, olha, né? Eu juro pelos meus deuses, mas esses deuses não é o mesmo que levou uma surra no dia anterior? Então, quer dizer, eu vou ter medo dela e desses deuses dela? O que aconteceu, pastor? E agora a gente vê ele fugindo. E não foi Deus, aqui a gente não vê, Deus mandou Elias se mandar, nada disso. A gente só vê o texto falando que Elias teve medo. Versos 3, pastor. Tá claro, teve né? medo e fugiu para salvar a vida. Então, olha só, gente, aqui... É antagônico. Porque te dá um nó na cabeça, né? Porque até então, ele vem até Acabe quando eles tinham acabado de matar profetas, né? Então ele vem até ali, sem medo. Sem medo. Agora ele recebe uma mensagem da Jezabel, que matava profetas, que jurou pelos deuses dela, que tinha tomado uma surra no dia anterior, inclusive perdido, os seus profetas, os seus sacerdotes que foram mortos, tá? Agora, e ele teve medo de uma mulher, né, que diz que ia aclamar os deuses dela. Então, gente, isso aqui talvez demonstre o que? A humanidade. Que ainda que é um profeta, que ainda que é um homem de Deus, ele não deixou de ser um ser humano. Eu falo que foi aquele dia, acho que ele não orou. Não tem o dia que você ora e o dia que você não ora? Acho que foi o dia que não orou. Só pode, né? Mas vamos ver, vamos dar continuidade aqui. Verso 5, né? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, observe que ele sai fugindo, Deus envia ao encontro dele um anjo para levar. Eu gosto dessa palavra de repente, repente, né? Isso aqui foi de repente que isso acontece. De repente. Por que Deus mandaria pão e água? Né? O pão e água
porque pão é pão da vida, né? Ou seja, eu vou alimentá-lo. Ele né? precisa ser alimentado, Ele precisa ser fortalecido. fortalecido. É isso que às vezes Deus vê assim, que quem está fraco, quem está com medo, precisa de pão e água. Precisa de pão e água. Pão do céu, água do Espírito, para ser fortalecido. Até para Interessante. se lembrar da sua substância. Deus podia ter mandado o anjo e falar assim, como é que você está fazendo? Tá louco? Não, levanta né? ele não. Eu falei assim, ele Volta traz né? pão Não, primeiro ele e água. alimenta. Né? E daí toca nele. Diz que de repente tocou nele e falou, levante-se. E você viu que Né? agora então a palavra do Senhor, no versos 9, né, que fala que a palavra do Senhor veio a ele. Né, o que você está fazendo aqui? Então agora sim, depois que ele alimentou, depois que ele fortaleceu, então agora eu vou chamar ele Né? para É reflexão. interessante que ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, né? E daí ali... E essa ideia de deitar de novo, às vezes quando a gente está fraco, Aham. a gente come, né? A gente está fraco ainda, quer dizer, ele precisava ainda. O seu anjo Se volta, fortalecer. toca nele, diz, levante-se, como quer dizer, de novo, né? Precisa de alimento. Né? Porque a sua viagem será muito longa. Sua jornada é longa, que isso, né? Você viu que ele deitou lá embaixo da árvore lá e queria morrer, né? Ele falou, não, e quantos vocês querem morrer? Ele falou, não, sua jornada vai ser longa ainda. Se prepara, se fortaleça, né? Vamos lá, versos 10. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Isso quando ele estava na caverna, né? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Nafate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Interessante aqui, pastora, que Deus ele é respeitoso, ele se apresenta, né? Ele fala numa brisa, né? Uma voz suave. Um sussurro, né? Ele dá uma orientação, o que fazer, para onde ir. Você volte pelo caminho de Damasco, vá até Hazael, rei da Síria. Vou lá fazer o quê? Ele diz, vá ungir ele como rei da Síria. Agora a gente é a Síria, né? Israel, o que tem a ver? Deus está no controle de tudo. Deus é o Deus de Israel, mas ele está no controle de tudo. Tudo. De Israel, de quem não é Até de Israel. quando parece que não tem controle. Exato. Ele está no controle. Né? Daí ele vai falar assim, unja também Eliseu, tá? Que é o filho de Zafate, que vai ser o seu sucessor, né? Vai suceder você como profeta. Então olha Deus organizando. Olha Deus, tipo assim, e Deus respeitando o pedido dele, porque ele falou assim, eu quero morrer, eu quero parar, eu quero, né? Deus então com ordem, né? Posicionando tudo. Daí ele fala lá, né, do Jeú, que matará todo que escapar, a espada de Hazael, e enfim, traz todo um discurso. O 18, no entanto, fiz sobrar 7.000, porque Deus não podia mentir para ele. Ele estava se achando a última cocada do pacote, né? Deus falou assim, olha, filho, não fica chateado, não, mas igual você, eu tenho 7.000. Gente, não é 1.000, não é 500. Que não se dobraram, né? É 7.000, quer aqueles dizer, eu que não tenho se um dobraram. exército como você. Então, Elias. assim, o Senhor, ele vê aqueles que não se dobram. Os olhos do Senhor estão sobre você, que não tem se dobrado, que não tem se rendido, não tem se corrompido. E isso significa, pastora, que às vezes a gente vê um Elias se destacando, tá?
às vezes a gente fala assim, puxa, né? Eu quero ser como Elias. Gente, a única coisa é que chegou a vez do Elias. Tanto é que quando Elias quer passar o bastão, Deus fala, eu tenho mais 7.000 para chamar. Quer dizer, a minha parte e a sua é estar no meio desses 7.000, que não se dobra o joelho. O ser o Elias ou não ser o Elias, cabe a Deus e cabe a hora que chegar a nossa vez, a gente dizer, eis-me aqui. Porque muitos querem ser antes do tempo, pastor. Muitos querem né, se posicionar antes do tempo. Então, queridos, apenas se preocupe em não dobrar os seus joelhos a Baal e a outros deuses, né? E se permaneça no meio dos 7.000, né? Desse exército do Senhor, tá? Que fiel a Deus. E um dia, né? Que o Senhor oportunizar, você pode servir ao Senhor como Elias também serviu, como, né? A gente tem que estar aqui, dizendo, eis-me aqui, tá bom? Então, vamos ver que agora vai vir o chamado de Eliseu, ok? O momento quando ele está se configurando a transição. Vamos lá. Daí termina dizendo assim, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. E aqui, pastor, é interessante que mostra, né, quando então Elias, quando ele fala que ele colocou a capa, né, quando ele escolhe, né, quando ele escolhe não, porque Deus que tinha mandado, né, ele ir lá e ungir Eliseu, mas ele separando Eliseu, né, Eliseu dizendo eis-me aqui, que era um dos 7.000, né, dizendo eis-me aqui. E interessante que tem uma nota aqui interessante, que é o que? O fato dele pedir para ir lá se despedir dos pais, porque ele entende que agora chegou o momento do chamado dele, aonde a família dele era importante, porém agora tinha alguém superior à família dele que estava recrutando ele. É isso que muitas pessoas não entendem. Ah, mas eu amo a minha família, eu estou cuidando da minha família. E tem que cuidar, é obrigação nossa. Cuidar, dar exemplo, não sei o quê. Mas era algo que vinha de cima, né? Exatamente, quando uma coisa vem de cima. Quantos estão abandonando o chamado? Às vezes por causa da família, porque não, né, estão abandonando o chamado. Entenda que eu não estou fazendo uma apologia, não cuidar da família, pelo amor de Deus, não entenda errado. Porque as pessoas entendem errado, acham que você se abandonar a dedicar família. ao Senhor é abandono a família, não, de modo de forma algum. alguma, né? Mas mostrando que, por isso que Deus... As suas prioridades mudam. Porque, na verdade, assim, a sua prioridade tem que ser Deus, independente de chamado. Porque todos nós fomos chamados para servir a Deus. E por isso que a gente tem que ser um exemplo a todo tempo para a nossa família, não só no final da vida. Porque muitas pessoas querem o chamado para ser exemplo para a família. Não. Né? O chamado vem depois que você já foi exemplo para a família. Exatamente. Que você pode ir lá, beijar papai, mamãe, se despedir, porque falar, agora chegou a hora de eu ir para a guerra mesmo. Tá? E é interessante que... Tem um fato interessante que é o que? O fato daí dele pegar e matar os bois, pegar lá o arado. O arado, queimar. Queimar, que é justamente a ideia é o seguinte, isso aqui é o meu ofício. Né? É o meu ofício. Para mim não voltar mais para isso. Eu não tenho mais chance de me arrepender e voltar. Porque eu não quero deixar nada para trás que possa fazer com que eu deseje. Né? Então eu vou queimar, eu vou... E às vezes eu penso, queridos, que a gente... Né? Eu particularmente, né? Quando eu deixei a minha carreira, né? Aquilo que projetava, né? Como pessoa, para servir ao sacerdócio, e às vezes ia passando o tempo e dizia, meu Deus, fico cada vez mais distante, se eu tiver que voltar, quanto mais distante, mais difícil é para voltar, não sei o quê. Mas é o queimar as carroças, tipo, não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, assim, se você está aí no ministério hoje e está pensando em desistir, que deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração, viu? Para de pensar besteira, não tem mais volta, tuas carroças tá queimado, teus bois estão mortos, o povo está alimentado, e agora você vai para frente e caminhar com Deus, que é o que te foi proposto, né, divinamente proposto, e tome isso, né, como um privilégio maravilhoso na sua vida, tá bom? Eu fiquei curiosa, gente, para saber qual é esse pé de gesta que fala no versículo 4, que diz que ele entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou a um pé de gesta, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo, né, a morte, né, ali ele chegou nesse pé, né, e ali onde o anjo vem. Então, não sei se você consegue ver. Consegue. Olha que coisa mais linda, gente. O que é o gesta aí, gente? Esse é um pé de gesta, gente, cujo significado
dessa planta é renovação. Olha que interessante, né? Deus estava renovando, Renovação. né? Elias, Que né? você encontra, então, aos pés de gesta com o Senhor, né? Que você tem essa renovação aí. E o Senhor te coloque de pé. Então, queridos, saibam que até os homens de Deus fogem, tá? Mas na sua fuga, ele ainda encontra o propósito da sua vida. Porque tem um Deus, né, que põe ele lá debaixo de um pé de gesta, né? Tá bom? Como é que significa mesmo? Reforçar? Renovação. Renová-lo, para renová-lo. Tá bom? Beijo no teu coração, um bom domingo, final de semana para todos vocês. Deus te abençoe. Que Deus abençoe e até amanhã, Fique com se Deus Deus. quiser.